Meishu-sama, caminho da luz que nos guia. Mokichi Okada nasceu trazendo a luz e a salvação num período de grande transição para a Era do Dia. Quando iniciava a Era Moderna no Japão, também aconteceu a mudança do nome da capital de Edo para Tóquio. No dia 23 de dezembro de 1882, nos arredores do rio Sumida, um choro anunciou o nascimento de um menino, que nasceu em uma simples casa que comercializava utensílios antigos em Hashiba. Seu pai chamava-se Kisaburo e sua mãe Tori. Quando o menino nasceu, ambos oraram no oratório do lar. Rezaram, agradecendo aos céus por esta alegria e deram à criança o nome de Mokichi. No século I, na Ásia Central, acreditava-se que do lugar onde o sol nasce, Deus enviaria um mensageiro da paz e com ele as pessoas seriam salvas. Foi nesse registro que se usou pela primeira vez a expressão Orient Lux, luz do Oriente. O Japão é o extremo leste do mundo, e o leste do Japão é Tóquio. O leste de Tóquio é Asakusa, e o leste de Asakusa é Hashiba, bairro onde nasceu Mokichi Okada, o fundador da religião da luz. O sol nasce no leste. Em relação ao seu nome, existe um episódio significativo. Seu pai escreveu 3 nomes em 3 pedaços de papel. Sentou-se em frente ao oratório de sua casa e arremessou esses papéis em sua direção. E tantas quantas fossem as vezes que repetisse isso, somente o papel com o nome Mokichi permanecia no oratório, e os demais caíam no seu colo. Então, pensando ser esta a vontade divina, deu-lhe o nome de Mokichi. Quem era esse menino? Era uma criança que sempre pensava em seus pais e irmãos em primeiro lugar. Mokichi acordava antes de qualquer outra pessoa da família, cozinhava arroz e depois acordava a sua mãe. Fazia isso devido ao seu bom coração. A casa era pobre, mas era uma família harmoniosa, em que seus pais e irmãos calorosamente se ajudavam. Aos 14 anos, ele conta que ingressou no curso preparatório na Escola de Belas Artes de Tóquio. Desde jovem, gostava de tudo que dissesse respeito ao belo. Quando tinha tempo, pintava quadros e, sempre que lhe era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores e no outono o bordo. Mokichi Okada apreciou muito a filosofia e tinha contato com bons livros. Assim, lendo, buscava ampliar sua visão. Após a morte de seu pai, uma pessoa que frequentava a sua casa lhe disse: "Não gostaria de abrir uma loja de miudezas?" Mokichi, assim, encorajado pela sua mãe, que muito o ajudou, abriu uma pequena loja, a qual deu o nome de Korindo. Esse nome foi inspirado em Korin Ogata, conhecido pintor japonês que influenciou os impressionistas na Europa. Mais tarde, ele deu essa loja para Ume, sua parente que o ajudara muito como funcionária da loja. O intuito foi retribuir toda essa ajuda a Ume na loja Korindo. Do comércio de miudezas da pequena Korindo até abrir a loja Okada de atacados, seu progresso foi espantoso. Já como atacadista, possuía pensamentos totalmente inovadores. Ele não foi um simples dono de loja, pois também criava os desenhos das bijuterias que iria vender. Ele criou o diamante Asahi, e ele conta: certo dia, deitado num quarto em que penetrava a brisa fresca do mar, olhei distraidamente para o furim, aquele sininho pendurado com uma tira de papel. O bater do vento fez soar e brilhar por várias vezes, e pensei: se até um vidro brilha desse jeito, então, se for um espelho, é certo que refletirá um brilho ainda mais belo. A partir dessa ideia, ele produziu o diamante Asahi, que refletia um brilho magnífico, como um diamante, que era uma pedra inacessível para o povo.
Ele era movido não só pelo interesse comercial, mas pelo nobre sentimento que o maior número de pessoas pudesse ter acesso a essa beleza, que era semelhante a um diamante. Com essa invenção, patenteada no Japão e em vários países, ele conseguiu um enorme sucesso na sua loja Okada. Ele estava à frente de sua época. O motivo real de seu sucesso foi sua natureza elevada e divina, em relação às belas artes e, sem dúvida, por sua inata criatividade. Em 1919, após a morte da filha, ocorre também o falecimento de sua esposa. No mesmo ano, Mokichi Okada teve enorme prejuízo com a falência do banco com o qual tinha transações comerciais. Em 1920, devido à queda brusca do mercado de ações, a loja Okada sofre grandes dificuldades. Em consequência, encontrando-se em situação difícil, agarrou-se à religião. Sobre os fatos citados, Meishu-sama concluiu que a sombra existe porque existe a luz. Apesar de, até então, ter vivido como um materialista e ateu, no fundo era um ser religioso. De fato, a sua conversão para Deus não deve ser considerada como algo que surgiu de repente. Um ano depois de seu segundo casamento com Yoshi, ele ingressou na religião Oomoto. 4 anos mais tarde, devotadamente dedicado à pesquisa sobre religião, elevou-se, esclareceu-se a respeito dos mundos divino e espiritual. Essa época, basicamente, estabeleceu um marco para sua mudança de atitude. Em 1926, recebeu as revelações de Deus, soube claramente de sua grande missão atribuída a ele. A emoção de ver abrir-se o mundo do Espírito Divino era algo semelhante a um grande amor. O ponto culminante da fé é a paixão a Deus. Com esse sentimento, ele escreveu: "Conheci um amor que supera os amores ao qual entreguei a minha vida." Tendo recebido a revelação divina, 15 de junho de 1931, como marco inicial de uma nova civilização, Mokichi Okada passou a ser chamado de Meishu-sama, Senhor da Luz. Dia 15 de junho foi a data escolhida por Deus para a grande revelação concedida a Meishu-sama. E no Japão, nessa data, se comemora o aniversário do deus Amaterasu. O sentido esotérico da palavra aniversário é o nascimento do sol. As atividades religiosas de Meishu-sama se desenvolveram a passos largos. Em 1935, fundou a igreja Dai Nippon Kannon-kai e foi rápido o crescimento da pequena igreja. Com inúmeros milagres ocorrendo, passou a chamar a atenção de autoridades policiais que o acusaram de atrapalhar os tratamentos médicos e foi obrigado, por imposição militar, a dissolver a igreja que havia fundado, pois naquele período não havia liberdade religiosa de crença no Japão. Mas, com muito ânimo na sua missão de salvação da humanidade, continuou o seu empenho incansável na prática do jorei, na pesquisa aprofundada do método da agricultura natural e se manteve na busca pelo belo, aguardando o tempo certo. A vida de Meishu-sama não pode ser contada sem que façamos referência à beleza, pois ela foi repleta de infinito amor, admiração e perseverança em busca do belo. Ele disse: "O paraíso é o mundo do belo." Construí protótipos do paraíso na Terra, que esses protótipos se expandiriam por todos os cantos do mundo. O objetivo de Meishu-sama era deixar para a humanidade a base para a construção de um mundo ideal, e ele estabeleceu nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, no Japão, e que, a partir deles, outros modelos pudessem ser criados ao redor do mundo. Com uma pedrinha que se joga no centro de um lago e vai se formando círculos de pequenas ondas até chegar às margens, cada solo sagrado, construído por Meishu-sama e seus discípulos, fazem parte do grande plano de Deus. O solo sagrado é o protótipo do paraíso na Terra. Sua atmosfera espiritual purifica o nosso espírito e eleva a nossa alma.
Ele é o centro da atuação de Deus em Meixo Sama para a concretização do paraíso terrestre. Peregrinar ao solo sagrado é ter um encontro com Meixo Sama e ser envolvido por sua luz e sentimento. O solo sagrado representa o ponto central da nossa fé, de onde, espiritualmente, Meixo Sama comanda a sua obra divina. Se não nos conscientizarmos perfeitamente disto, será impossível compreender o verdadeiro significado do nascimento da nossa igreja. A fonte da luz divina, o solo sagrado, é a fonte de luz. Meixo Sama era original e nobre. Criou inúmeras caligrafias que eram admiradas por milhares de pessoas em virtude de sua beleza. Ele acreditava que a personalidade do autor ficava impregnada em sua obra e, através do contato diário, as pessoas passam a receber influência da personalidade do autor. As escritas de Meixo Sama são verdadeiras obras-primas. De acordo com suas palavras, elas têm vida, ação e um grandioso poder vibratório. Exemplo disso foi quando colocou-se num aposento frio um quadro seu em que estava escrito Luz da Primavera. O aposento se aqueceu. A espiritualidade apresentada por ele transmuta as limitações da consciência humana e tem profunda ligação com a arte. Características do paraíso terrestre: verdade, bem e belo. A verdade e o bem são coisas espirituais, mas o belo se expressa com a forma e eleva o espírito do homem através da visão. Quando Meixo Sama estava proibido de realizar atividades religiosas, passou a desenhar imagens coloridas. Pretendia demonstrar que esses desenhos eram trabalhos artísticos e não religiosos. Tratava-se de uma precaução natural diante da sociedade. Mas, indubitavelmente, ele realizava uma parte importante da obra divina. Palavras de Meixo Sama: coloquei toda a minha alma nessas obras. Acho desnecessário dizer que elas deverão permanecer como um objeto imortal, como um tesouro de família. As figuras de Kannon desenhadas por Meixo Sama são realmente obras tão maravilhosas que as pessoas não deixam de ficar emocionadas com a sua composição, seu método de desenho colorido. Apesar de sóbrio, o rosto de Kannon é cheio de amor e piedade e de uma nobreza incomparável. Quando apreciamos, nosso sentimento é purificado e tranquilizado e somos envoltos por um indivisível respeito. A arte foi criada por Deus através do homem para criar sensações que transmitem a profundidade da alma. O artista, por sua vez, através de sua obra, tem a capacidade de transmitir sensações e sentimentos que fazem parte do seu caráter. É a natureza a mais bela expressão artística que podemos encontrar. O plano do mundo, ou seja, a providência divina, é algo muito interessante. É tal como a semente de uma fruta, seja uma ameixa ou um pêssego. A sua polpa significa o mundo e a semente o centro. No centro da semente existe a origem da semente. Para mudar o mundo, de várias formas, é preciso que mude a parte menor, que é a semente. Assim, cada indivíduo, ao empregar atitudes espiritualistas e artísticas em sua vida, assume o papel transformador de realidades, caráteres e sentimentos. E assim será edificado o reino dos céus na terra. Objetivo de Deus. Orientados por Meixo Sama, podemos projetá-lo nesse mundo através das práticas messiânicas, Jorei, agricultura natural e o belo. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão.